Bem-vindos a mais um VCast, Viemar Automotive. Hoje a gente tem uma participação super especial. Nós já tivemos parceria com essa pessoa, esse local, CEO do Velopark, nossa querida amiga Sofia Costa. E a gente vai bater um papo aqui com ela para saber sobre esse histórico de Velopark e mais alguma coisa. Então eu inicio esse episódio de hoje perguntando para a nossa querida convidada Sofia como surgiu toda essa oportunidade de Velopark e fala sobre ti, Sofia. Então tá, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui participando nesse bate-papo. Prazer é todo nosso. Então, o Velopark ele foi inaugurado em 2008, lá em 2008, com uma ideia de ter um complexo que trouxesse a velocidade, mas tendo as pessoas como protagonistas, então muito focado ao automobilismo de aluguel, tanto no cartódromo quanto na arrancada, no autódromo. Eu comecei no Velopark em 2009 para 2010, eu fiz, a minha formação inicial foi publicidade e propaganda, então eu iniciei lá no início no marketing, quando as redes sociais ainda não tinham nenhum peso. Não estavam tão digitalizadas assim, né? Lá no início do Facebook, assim, então começando a construir o setor de marketing voltado já mais para a parte das redes sociais e foi crescendo. Então assim, eu que fui lá e cadastrei e abri o Facebook do Velopark, que depois foi seguindo, depois no Instagram e tudo que veio. Então comecei no marketing. E depois, em 2013, eu tive o convite de assumir a direção do Velopark. Aprendi muito, então, o início da minha carreira profissional, já trabalhei em marketing em outras empresas, mas, de fato, foi no Velopark. Aprendi muito com os acertos e os erros que eu enxergava lá dentro. E eu recebi um convite do Felipe e do Klaus, que são os proprietários, para assumir uma gestão compartilhada, porque, na época, a gente chegou a ter uma crise de, talvez, fechar as portas do Velopark. Então foi um pouquinho... Um momento que você foi uma dificuldade, assim. Teve a crise de 2008, então teve alguns impactos de altos investimentos e demorou para que a gente conseguisse, como Velopark, ser autossustentável, né, financeiramente. Então, em 2013, a gente acabou tendo esse risco, assim. Mas muito do que eu vivia e via com uma visão um pouco diferente, porque eu não vinha do mercado de automobilismo, né? Então era muito olhando para pessoas. A gente recebeu essa oportunidade na época junto com o Jorge Fleck, que foi piloto de Fórmula Truck, e o Gerson Ciffer, que estava na gestão. Então a gente criou um grupo e fomos convidados para ter um desafio assim de um ano para tentar organizar os processos e reverter. Então a gente teve um bom resultado de tudo isso, conseguimos olhar para todos os processos e era uma gestão compartilhada e depois disso eu acabei recebendo o convite de assumir a direção do Velopark, que foi em 2013. Então eu comecei em 2009 para 2010, em 2013 acabei recebendo o convite e estou lá desde então. Um grande desafio, né? Grande, pessoal, profissional, em todos os sentidos, e de Velopark também, porque o Velopark passou por muitas fases durante os seus 15 anos, né? A gente completou 15 anos no ano passado, agora esse ano completamos 16 anos de história. Eu lembro que a principal referência era o kart, assim, todo mundo queria andar de kart no Velopark, porque tinham várias pistas, né? Que possibilitavam várias competições, né? Isso. E depois, com o automobilismo pegando força lá, mas a arrancada mesmo é o que eu acho que foi o ponto de virada mesmo do Velopark, né? Isso, o DNA do Velopark começou muito com a arrancada. O Felipe, que é o fundador e proprietário, ele era piloto de arrancada, então ele tinha muito essa vontade de proporcionar uma pista parecida do que tem lá fora, aqui no Rio Grande do Sul. Então o Velopark começou com a ideia de unir o cartódromo e a arrancada. Então lá em 2008, quando foi inaugurado, era um complexo que tinha as duas pistas de kart, uma de aluguel, uma de competição, considerado o kart indoor, porém uma pista outdoor, né? E depois a arrancada, que foi a grande aposta, e posteriormente em 2010, com toda a estrutura da arrancada que nós já tínhamos, com uma pista que era o retorno da arrancada, se tornou a reta principal do circuito, que foi quando a gente fez a obra para lançar e foi inaugurado em maio de 2010 com a Stock Car, o nosso circuito. Primeiro evento que marcou realmente. Que foi o lançamento do autódromo em 2010. Então tiveram essas duas fases e
e de fato continua sendo hoje a grande referência à arrancada, que é um evento que os outros eventos que acontecem no Velopark, nós oferecemos a estrutura, alocamos, ajudamos e damos um suporte, mas de fato não são eventos organizados por nós. E a arrancada é o grande evento em que a gente organiza todos os processos e nos envolvemos do início ao fim. Assim. Eu vi que 23 tu nos convidou para participar do festival, né? Que foi o evento de encerramento assim que traz um público enorme, né? Inclusive no domingo seguinte, eu acho que teve a inauguração da Fulltech. Isso. Até encontramos o Christian lá e ele disse, olha, estou virado, porque passei o tempo todo nas arrancadas lá e foi um sucesso assim enorme, né? A cultura do festival nas arrancadas vem de muitos anos, então existia a cultura dos festivais em Curitiba por muitos anos, então depois teve toda a questão de Curitiba, né, o autódromo ser descontinuado, e com um pedido do público a gente trouxe essa cultura do festival, que é um evento que encerra a temporada de arrancada no Brasil, uma prova festiva, não vale ponto para campeonato e é uma grande festa da grande arrancada. Encontro. Isso, e torna-se também uma feira de negócios, então fabricantes, Fulltech e vários outros fabricantes do segmento, expositores, lojistas. Então, além da competição, da festa, das atrações, a gente tem uma grande feira do segmento que acontece para finalizar ou também lançar, né, tendências no mercado. Então, o calendário do Velopark encerra sempre com festival. Sempre com festival, Virou um calendário fixo para isso. E com muito público, pilotos também. Esse ano a gente teve que limitar o número de inscritos, porque chega até assim 300, 250 pilotos interessados, e esse ano a gente teve que limitar a 200 para entregar uma boa qualidade de evento para os pilotos também. Que show! Além disso, o Velopark também tem uma escola de pilotagem, né? Fala para nós sobre o Veloci, né? A escola do Veloci. Isso. Na verdade, a gente não considera tanto como uma escola de pilotagem, né? O Tchel e o pessoal acaba tendo uma escola mais focada em formar pilotos para seguir no automobilismo. O Veloci é considerado mais como uma experiência. Ele é um formato de curso, mas é muito mais para gerar experiência em quem tem vontade de ter um dia de piloto ou continuar seguindo com um carro de aluguel. Então, nós temos uma frota de 12 carros Velocis, protótipos desenvolvidos pelo Velopark em parceria com a Metal Moro. E aí acontece uma experiência em um dia, a pessoa que tem interesse vai lá, temos teoria e prática, uma teoria curta para aprender a pilotagem do carro, conhecer a pista do Velopark, e depois já vai para a prática, que geralmente são 35 voltas, e já dá para ter uma baita de uma experiência. E quem está interessado em saber mais, entra no site ali que tem toda a informação. A gente foca as nossas informações no Instagram do Velopark, @Velopark, ali nós temos o calendário, uma turma por mês, sempre rola de Veloci, e também conforme demanda, se quiser algum dia da semana, a gente sempre organiza para atender quem tem interesse em ter essa experiência numa pista oficial, né, com carro de corrida, e que tem uma fácil pilotagem, é super fácil de pilotar. Tá aí a oportunidade para quem quer um dia correr num carro diferente, vai lá no Velopark, fala com a Sofia, fala com o pessoal da organização e quem sabe não se torna um piloto, né? É uma baita de uma oportunidade. Eu quero que tu fale também sobre uma coisa que nós julgamos muito importante, que eu sei que tu também toma frente, né? Que é o Instituto Marie Johan Peter, certo? Nos conta mais sobre esse projeto de vocês, porque eu acho que a gente às vezes não divulga algumas coisas tão bonitas como é esse trabalho que vocês fazem. Isso, assim, no DNA do Velopark também sempre teve a via social, né? Então, os dois fundadores, que é o Felipe e o Klaus, eles vêm da família Gerdau e Johan Peter, então que tem também dentro da cultura familiar muito a questão social. Então, no Velopark nós sempre fizemos ações voltadas para a comunidade de Nova Santa Rita. Eu, particularmente, como pessoa, gosto muito desse tema. E há 2 anos atrás, o Klaus Gerdau e Johan Peter, ele criou o seu próprio instituto, então é o instituto do núcleo familiar dele, que é o Instituto Marie Johan Peter, que é uma homenagem para uma filha dele que faleceu
faleceu prematuramente há muitos anos, então querendo ressignificar essa história na família e também deixar um legado, ele criou um instituto para ações, então eu fui convidada para participar também desse projeto, então eu ocupo um cargo de direção no instituto, que ele é recente, né, faz 2 anos, mas nesse instituto nós temos 2 pilares de atuação, que principalmente é a educação e a moradia digna, que de certa forma a gente entende que se encontra, então a criança que está na escola às vezes tem um ambiente escolar, uma boa estrutura física, banheiro, cozinha, alegria, cor, e aí chega na sua casa, tem condições péssimas e pesquisando a gente viu muitas vezes nem banheiro tem nas suas casas, né? Então o foco do Instituto é proporcionar uma esperança de futuro para crianças, proporcionando melhor infraestrutura dentro das casas e das escolas, com projetos vinculados a isso. Então, o nosso grande projeto são reformas habitacionais em casas que existem crianças na idade escolar, em educação infantil, então eu me divido nessa atividade entre Velopark e agora, recentemente também, na posição do Instituto, que tem muitos projetos legais, mas focando região de Porto Alegre, não focado somente na região ali de Nova Santa Rita, onde está o Velopark. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. E quem quiser contribuir com o Instituto, como é que faz? Temos no Instagram também, @Instituto Mari Johan Peter, é mais difícil de escrever, mas se colocar ali Instituto Mari já aparece. No meu Instagram também, Sofia Costa, tem ali o @. Tem várias formas de contribuir, tanto com um projeto de envolvimento pessoal, se alguém quiser ir em alguma das nossas ações participar, ou como contribuição financeira também a gente reverte para as reformas habitacionais de banheiros e cômodos dessas famílias. Então, o nosso grande objetivo com o Instituto não é nem a parte de divulgação, então ainda somos pequenos, mas sim de estimular outras pessoas que também se inspirem a participar. Então, super aceitamos participações. Que legal. Eu lembro que no final do ano nós conversamos, voltando para Velopark, nós conversamos sobre reativação da Via Mare e Velopark, né? E tu me falou uma coisa que me marcou muito. O Velopark vai ser todo iluminado. Nos conta sobre esse projeto de iluminação do Velopark. Esse é o nosso grande projeto desse ano de 2024, então estamos em obras lá no Velopark. Então, como eu comentei, o projeto inicial do Velopark foi todo desenvolvido com base na reta de arrancada, então desde a nossa inauguração a nossa reta de arrancada era iluminada. Também tivemos recentemente no ano passado, depois a gente pode falar um pouquinho também sobre o Armagedon, que é um grande evento no prep, na modalidade de arrancada, mas não na pista tratada, na pista de asfalto mesmo. E nós renovamos toda a iluminação já existente para iluminação de LED, com placas solares, com toda uma consciência ambiental também na geração de energia. E vendo toda essa questão e o sucesso, a gente, por que não iluminar o restante da pista para que a gente possa proporcionar também experiências do automobilismo noturno. Existem algumas provas noturnas, mas no Brasil a gente não vê uma qualidade em iluminação em todo o circuito. O nosso circuito é um circuito curto, né? Então tem 278 metros, o que proporciona a gente conseguir ter uma excelente iluminação em toda a pista. Então esse projeto já está acontecendo, está em vias de ser finalizado, provavelmente agora em março a gente vai ter a inauguração e o lançamento, e isso vai ser muito legal, porque a gente vai poder ter, por exemplo, treinos à noite, track days, seus próprios carros na pista, o próprio Veloci. Como temos finais de semana e geralmente eles estão ocupados com grandes eventos, e então a gente vai trazer essa oportunidade para também explorar as noites no nosso circuito, que vai ser muito legal. Porque muitas vezes o pessoal não tem horário nos turnos da manhã e tarde, né? Então, olha aí, a oportunidade para brincar de noite lá, né? Sim. E qual é a categoria que vai inaugurar a noite? Ainda é segredo. Estamos em negociação aí, tá rolando uma briga aí então a gente está em dúvida uma prova mais de longa duração ou alguma categoria grande do automobilismo, então em breve a gente vai anunciar. Já vai saber. E mais projetos para 24? A gente vai ter um evento agora, em abril, que teve um evento de festival em 2019, que foi um grande sucesso, que teve a vinda do Daddy Dave e do Murder Nova, que são as estrelas e ícones do Corridas Proibidas, né, no programa da Discovery. E
existiu uma grande... Não foi planejado, quando a gente assinou o contrato com eles, eles não andariam em nenhum carro, porque não teriam essa cultura, né? Andam nos seus próprios carros, eles viriam mesmo para conhecer e curtir a arrancada no Brasil. E quando eles chegaram aqui, eles se apaixonaram pelos carros brasileiros, e principalmente pelos Opalas. Então teve um grande duelo dos nossos pilotos, Israel Fontanella e o Rodrigo Perigoso, que emprestaram seus carros para que eles acelerassem. Então foi o maior sucesso. E criou um vínculo entre eles, né, entre esses pilotos e os pilotos dos Estados Unidos, e o Israel Fontanella, que é um piloto brasileiro da categoria TTA, que tem o Opala Metal e outros carros, adquiriu o Golia, que é o carro do Daddy Dave. E esse carro chegou no Brasil, e o lançamento do carro vai ser no Velopark, a estreia dele vai ser na nossa primeira etapa de arrancada, que vai acontecer agora em abril. No final de semana de 5, 6 e 7 de abril. Então é um evento que promete, então temos essa atração de fora, temos o lançamento do carro e a estreia, então abrindo a nossa temporada de arrancada. Então é um dos grandes projetos que a gente está trabalhando agora. Depois temos o festival, que também vai vir com atrações, que é no final do ano, todas as etapas de arrancada e muitos eventos do Velopark. Então, desde o ano passado, a gente começou a estudar e entender mais modalidades. Então, além da parte de arrancada, de circuito que a gente já vinha trabalhando, muito as motos, arrancada de motos também. Foi um produto que a gente lançou, Drift, então o nosso calendário está repleto de eventos. Que show! Eu gostaria de saber de ti também, porque num VCast que fizemos com o Thiel, ele foi bem afirmativo, assim, que o que sustenta uma boa parte do automobilismo são as parcerias, né? E a gente está tentando entrar em parceria também com o Velopark para fazer anúncios, né, na pista, porque a gente acha importante essa visibilidade para a VMAR, né? E eu gostaria de saber de ti, assim, o que as parcerias podem ajudar o Velopark, porque é o tipo de esporte que todo brasileiro ama de paixão, né? E a gente tem que continuar essa cultura e não deixar ela morrer. Nós aqui na VMAR, por exemplo, nós temos a divisão Motorsport, que trabalha muito forte para desenvolver produtos Motorsport, para apoiar as categorias. Então eu queria saber de ti o que os parceiros podem ajudar, né, neste momento, assim, como anúncio, como é o que funciona a parte de parceria com o Velopark. Claro. Eu acredito que é uma via de mão dupla, né? O Velopark, ele proporciona que os segmentos e esses parceiros possam divulgar suas marcas e vender mais e tá ali, como eu falo às vezes, que eu acredito que o Velopark passa a ser também laboratórios para essas marcas, então de desenvolvimento. Se a gente for analisar os nossos parceiros, a própria Fueltech, que está desde 2008, o quanto a gente consegue evoluir, o Velopark evoluindo as pistas, as corridas, ganhando uma maior dimensão, é um laboratório para todo mundo, né? Então, essa exigência da evolução dos carros, quanto, né, dos próprios parceiros. Então, só que no Velopark a gente gosta de trabalhar o formato de parceria também vinculado com a experiência, não só com a exposição estática, né? Claro que tem as opções, é possível ter uma placa de pista, bandeira, mas a gente acredita e a gente gosta de entregar algo a mais, porque dentro do Velopark é experiência. Então dentro dos nossos eventos a gente costuma fazer essas feiras que eu comentei, então tá lá contando as histórias, mostrando o produto, muito além das marcas, e a marca ali na pista vai ser um reforço para a lembrança de marca do grande público que vai para o Velopark. Então existem diversos formatos, oferecendo também sempre o apoiador, ele ganha um grande número de ingressos para distribuir, para trazer equipe, revendedores, fornecedores, e criar essa grande rede e conectar todas as pontas dentro do Velopark. Além também do Veloce, que é um produto que, quando os parceiros estão fechando, a gente oferece, porque é uma oportunidade também de estar com a marca num carro de corrida e também oferecer experiência, né? Então sempre tem uma troca dentro das nossas propostas de patrocínio, algo vinculado também com a experiência e estar usufruindo e vivendo dentro da pista e fora ali com o público. E pela tua experiência, assim, quem leva, por exemplo, um cliente que nunca andou de carro ou de corrida para fazer uma volta rápida que seja, como é que a pessoa sai depois disso? Ela fica muito emocionada com toda aquela
aquele cenário, aquele circo que tem no autódromo, como é que ele sai de dentro do carro? Muito. É que eu acredito que a gente acaba ativando as nossas sensações internas, muito também das nossas experiências como criança. Sim. Então, assim, gera aquele frio na barriga, aquela adrenalina, aquela expectativa antes de entrar no carro. Por mais que seja a primeira vez, ou a gente que já está acostumado e anda bastante, sempre dá aquele arrepio, aquele frio na barriga. Durante o momento de velocidade, a adrenalina tu coloca para fora, e quando tu sai do carro, visivelmente as pessoas saem super emocionadas, a adrenalina sobe, depois desce. Sim. Então é uma experiência maravilhosa em todos, tanto no kart quanto no autódromo, quanto volta rápida, na arrancada. Sim. Temos também o dragster, que é possível locar e andar. Então o dragster tem 2 lugares, né? Tem um deles. Não, nós tínhamos um de 2 lugares. Agora a gente tem um dragster que oferecemos os cursos. Então drift é possível. Sim. Também nos nossos eventos. O Matheus Sartori, que é um parceiro nosso, que é do campeão brasileiro de drift, do Ultimate Drift. E então também ele traz o carro, a volta rápida no drift também dá uma emoção sensacional, assim, que o pessoal sai. E claro, daí trazendo por o assunto anterior em relação às marcas, tu tá mais propício a perceber aquela marca que tá te proporcionando. Sim. Isso, tu sai do carro, tu tem uma foto. Então a relação com a marca que está presente nesses momentos, sem dúvida, é muito marcante. Sim. Né? Beleza. E o público feminino tem crescido nesses eventos? Tem, bastante. As gurias estão gostando de participar. Eu ainda acho que na parte de pilotagem poderia ser muito maior. Hoje ainda o número de pilotos homens é muito maior do que mulheres. Tem mulheres que se destacam. Na arrancada a gente vê várias pilotos fazendo sucesso, inclusive ganhando, batendo recorde, enfim. Pode ser maior, mas eu vejo muito a questão da mulher indo sozinha. Não precisa mais depender, né, de eu vou viver o automobilismo vinculado ao marido ou alguém que leva. Não, temos mulheres apaixonadas pelo automobilismo em todas as categorias e que levam seus filhos. Então hoje, se tu for ver assim fisicamente num evento, ele é um evento familiar, mas assim não tem mais tanta aquela diferença de ter um número muito maior de homens do que mulheres. Sim, assim, principalmente nas arrancadas são equilibrados. A gente vê grupos de amigas indo. Então assim, é muito legal. Eu tenho uma filha que ela é apaixonada por Fórmula 1, né? Então já levei ela várias vezes no Velopark e toda vez que ela me pergunta, tem algum evento no Velopark? É legal. Porque realmente cativa, né? Muito. Cativa, então é uma experiência fantástica. Para a gente encerrar, o que nós teríamos para 2024, além dessas arrancadas? A gente vai ter Fórmula Truck no Velopark, vai ter Stock Car já está confirmado, né? Endurance, quais os campeonatos que já confirmaram para 2024? A data 100% confirmada, a gente tem por enquanto a Stock Car, gaúchos, o gaúcho de velocidade, as datas de arrancada. Sim. E as outras categorias a gente ainda está em negociação, então verificando o calendário, opções, então ainda em negociação com a Endurance. Nós recebemos a Fórmula Truck, então Fórmula Truck também estamos em conversa, mas ainda não está, alguns dos calendários têm ali as datas a definir. Sim. Então são nessas datas aí que o Velopark ainda está em negociação, mas Stock Car já tem TCR também, né, que anda junto com a organização da Stock Car, então já está confirmado também. Então muita coisa boa para acontecer no Velopark. Esse ano está só começando, por mais que a gente já esteja trabalhando bastante, né, com a iluminação, com o planejamento. Parece que passou mais tempo, mas estamos só no início do ano, mas no nosso Instagram ali a gente vai compartilhando todos os eventos e tudo que vai acontecendo lá no Velopark. Que beleza! Então, para a gente encerrar, eu estive aqui conversando com a nossa querida amiga Sofia Costa, CEO do Velopark, né? E vou pedir para vocês curtirem aí no nosso canal, né, esse momento de VCast e dar um joinha lá, né? E até o próximo. Muito obrigado. Tchau. Tchau, obrigada.